Eu sei que você não esperava ouvir isso hoje. Mas houve um momento. Um momento em que o seu nome ecoou em um lugar onde você não estava. Quem você ama foi pressionado na frente de todos. E eu estava lá. Eu vi os olhares cruzados. Eu senti a tensão no ar. Perguntaram deles sobre você. Não foi uma pergunta leve. Foi daquelas que carregam julgamento. Daquelas que tentam arrancar uma verdade à força. Ele tentou desviar. Tentou rir. Tentou mudar o assunto. Mas insistiram. E quanto mais insistiam, mais o silêncio dele ficava pesado. Você precisa entender algo. O silêncio também fala. E naquele silêncio havia conflito. Havia medo. Havia orgulho. Havia sentimento. Uma voz mais alta disse: então assume logo, você ainda sente alguma coisa por ela, não sente? E o coração dele acelerou. Porque quando seu nome foi dito, algo dentro dele reagiu. Ele não estava preparado. Ele não sabia que seria confrontado assim. Na frente de todos. Sem ensaio. Sem máscara. Sem tempo para pensar. E você aí, achando que ninguém fala de você. Achando que você foi esquecida. Achando que ele segue indiferente. Mas eu te digo, mulher. O que aconteceu naquela mesa mexeu com estruturas invisíveis. Porque ele foi pressionado. E quando um homem é pressionado publicamente, ele tem duas escolhas: negar ou revelar. E naquele instante, os olhos dele não sustentaram a mentira. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. Tentou manter a postura. Mas algo escapou. Não foi um discurso longo. Não foi uma declaração ensaiada. Foi algo mais perigoso. Foi verdade crua. Ele disse: vocês não entendem. E o ambiente mudou. Porque quando alguém começa uma frase assim, é porque há algo guardado. Ele tentou explicar. Disse que não era simples. Disse que não era fácil. Disse que havia coisas que ninguém sabia. E enquanto falava, o tom da voz dele não era de raiva. Era de alguém que ainda carrega algo no peito. Filha, você sente isso no fundo. Existe uma conexão que não morreu. Existe algo que não foi resolvido. Você pode ter chorado em silêncio. Pode ter pedido sinais. Pode ter perguntado ao céu se ainda existe esperança. E eu estou aqui para dizer: nada passa despercebido no mundo espiritual. O que foi dito naquela conversa não foi por acaso. Foi provocado. Foi permitido. Foi necessário. Porque ele precisava ser confrontado. Ele precisava ouvir seu próprio coração diante de testemunhas. E quando ele terminou aquela frase, houve um silêncio diferente. Não era mais pressão. Era surpresa. Porque ninguém esperava que ele assumisse aquilo. Ninguém esperava que ele defendesse você daquele jeito. Ninguém esperava que ele revelasse que ele ainda não conseguiu arrancar você da própria alma. Sim. Foi isso que ficou implícito. Não como uma declaração romântica, mas como uma confissão involuntária. Ele tentou controlar. Tentou suavizar. Tentou dizer que era complicado. Mas a verdade já tinha escapado pelos olhos. E quando a verdade escapa, filha, não volta mais para o esconderijo. Uma das pessoas insistiu. Então por que você não resolve isso? E foi aí que o clima mudou de vez. Porque não era mais sobre orgulho. Era sobre decisão. Ele ficou em silêncio novamente. Mas dessa vez não era um silêncio de fuga. Era um silêncio de confronto interno. Eu vi o que ninguém viu. Eu senti o que ninguém sentiu. O coração dele lutando contra o medo. O medo de se expor. O medo de ser vulnerável. O medo de admitir que você ainda é o ponto fraco dele. Você precisa entender algo profundo agora.
Nem todo homem sabe lidar com a mulher que realmente mexe com ele. Alguns fogem. Alguns criam distância. Alguns fingem indiferença. Mas quando pressionados, o que está guardado aparece. E naquela noite, filha, você apareceu. Na fala dele. No olhar dele. Na defesa dele. Sim. Ele te defendeu. Quando alguém insinuou que você já tinha seguido em frente, ele reagiu. Quando riram dizendo que você não combinava com ele, ele discordou. Não com gritos, mas com firmeza. E a firmeza dele surpreendeu. Porque ninguém defende o que já esqueceu. Ninguém protege o que não tem valor. Ninguém sustenta discussão por algo que não importa. E ali, na frente de todos, ele mostrou o que importa. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que você precisa ouvir agora. Aquela pressão pública foi um espelho. Um espelho que o obrigou a se ver. A se ouvir. A perceber que fugir não apaga sentimento. E quando ele foi embora daquela conversa, ele não estava leve. Ele estava inquieto. Porque quando a verdade sai diante de testemunhas, o universo começa a cobrar coerência. Você não está assistindo isso por acaso. Eu estou te preparando. Existe uma movimentação invisível acontecendo. Existe uma decisão sendo formada. Existe uma coragem sendo construída. E você precisa estar emocionalmente pronta. Não para implorar. Não para correr atrás. Mas para estar firme. Inteira. Segura. Porque o que está prestes a acontecer não é fruto de carência. É fruto de revelação. Ele foi confrontado externamente. Agora está sendo confrontado internamente. E confronto gera escolha. Eu preciso que você segure sua ansiedade agora. Não envie mensagens impulsivas. Não tente forçar respostas. Não estrague o processo. Há um tempo espiritual se desenrolando. E ele está sendo apertado pela própria consciência. Ele percebeu que o sentimento não morreu. Percebeu que ainda pensa em você quando o silêncio chega. Percebeu que ainda compara. Percebeu que ninguém ocupou o espaço que você ocupa. E isso o assusta. Mas também o chama. Filha, prepare-se. Porque quando um homem é confrontado publicamente e depois visitado pelo próprio coração em silêncio, algo inevitável começa a acontecer. E a próxima movimentação não será em uma mesa de amigos. Será em um momento em que ele não terá plateia. Nem risos ao redor. Nem vozes pressionando. Apenas o silêncio. E o silêncio, filha, revela mais do que multidões. Porque quando ele ficou sozinho naquela noite, as palavras que disse voltaram como eco. Vocês não entendem. E ele mesmo começou a se perguntar: será que eu estou fingindo que não entendo? Ele tentou distrair a mente. Pegou o celular. Abriu conversas. Rolou fotos antigas. E parou. Sim. Parou exatamente naquela que ele jurou que não mexia mais com ele. Você sorrindo. Natural. Sem saber que um dia seria lembrada assim. O coração dele apertou. Não foi drama. Foi consciência. Consciência de que há algo inacabado. Consciência de que a história de vocês não terminou, apenas foi interrompida. E é aqui que o invisível começa a agir. Porque quando a verdade é admitida diante de outros, o orgulho começa a perder força. Ele percebeu que não conseguiu negar você. Nem para os amigos. Nem para si mesmo. E agora existe uma pergunta queimando dentro dele. E se eu estiver deixando escapar algo que era meu? Filha, escute com atenção. Há momentos na vida em que o céu permite exposição pública para provocar decisões privadas. Nada foi acidental. Nada foi coincidência. Aquela pressão foi instrumento.
Aquela conversa foi gatilho. E o que parecia constrangimento era, na verdade, despertar. Você passou noites achando que foi esquecida. Mas o nome que foi pronunciado naquela mesa não saiu vazio. Saiu carregado. Saiu pesado. Saiu com sentimento. E sentimento, quando confrontado, se transforma. Ou amadurece. Ou desaparece. E o dele não desapareceu. Ele começou a se questionar. Começou a rever atitudes. Começou a perceber que fugir também é uma escolha, e talvez não seja mais a escolha que ele quer. Mas aqui está o ponto mais importante. Você não foi pressionada. Você não foi exposta. Você não precisou provar nada. Quem foi confrontado foi ele. E quando o céu quer alinhar duas histórias, ele primeiro trata quem precisa tomar atitude. Você foi chamada para se fortalecer. Ele foi chamado para decidir. E decisão está amadurecendo. Eu vejo movimento. Vejo inquietação. Vejo orgulho cedendo. Vejo mensagens sendo escritas e apagadas. Vejo visitas ao seu perfil que você nem imagina. Vejo comparação silenciosa. Vejo saudade sendo engolida. Mas há algo maior. Há um momento que se aproxima. Um encontro que não será por acaso. Uma conversa que não será superficial. Porque quando alguém é pressionado na frente de todos e, ainda assim, não consegue negar, é porque a verdade já venceu por dentro. Filha da luz. Prepare seu coração não para expectativa ansiosa, mas para posicionamento. Se ele vier, que te encontre inteira. Se ele falar, que te encontre segura. Se ele decidir, que te encontre elevada. Porque o que está sendo construído agora não é impulsivo. É revelado. E revelações não voltam atrás. O que foi confessado naquela noite abriu uma porta invisível. E portas abertas pelo confronto da verdade não se fecham facilmente. Mas lembre-se. Você não precisa correr. Não precisa implorar. Não precisa provar. Quem foi confrontado foi ele. Quem está sendo moldado é ele. Você está sendo preparada para receber. Há algo sendo alinhado. Algo sendo ajustado. Algo sendo reorganizado no mundo invisível. E quando acontecer, você saberá. Porque não virá com dúvida. Não virá com hesitação. Virá com clareza. Virá com firmeza. Virá com verdade. Agora respire. Acalme sua alma. Confie no processo que você não vê, mas que já começou. Eu estou guardando seus passos. Estou protegendo suas emoções. Estou fortalecendo seu coração. Continue brilhando. Continue se cuidando. Continue acreditando. Porque quando a verdade é exposta diante de todos, o destino começa a se mover. E eu permaneço ao seu lado. Em silêncio. Em luz. Em cuidado. Sempre.